Queridos, espero que estejam bem, espero que estejam vivendo o seu melhor dia. Graça prática por aqui novamente, com mais um vídeo. Adalto Silva, mais um vídeo por aqui. Adalto Silva, Adalto Catarino, como você conhecer, porque meu último sobrenome é Catarino. Hoje eu vou dar uma passagem para você, uma passagem da Bíblia, né? Que se encontra em Gálatas. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Vem comigo. Após a vinheta, vamos por aqui. Antes, porém, gostaria de te pedir que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like aí, Graça Prática. Ative o sininho aí para receber as notificações quando eu postar vídeo ou estiver fazendo alguma transmissão ao vivo, tá bom? E Deus há de abençoar a sua vida sempre, porque você já é um abençoado, lembra? Olha, Gálatas 5,16 tem como título As obras da carne e o fruto do Espírito. Antes, porém, eu vou ler o versículo 13 para dar mais ênfase. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Depois você vai entender o que eu estou falando. 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Agora o 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Até aqui, amém, amém, amém? Vamos lá. Gálatas. O que a gente sabe parece que foi escrito por Paulo, né? Aos Gálatas. Uma carta aos Gálatas. E tem essas recomendações. O autor aqui sempre enfatizando a diferença da liberdade da graça com as obras da lei, que ninguém conseguiu cumprir a não ser Jesus, né? E a gente sabe disso. Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei Jesus cumpriu. Cumpriu por aqueles que estavam naquele momento e para que nós, que na época considerados gentios, também participasse dessa graça, na qual eu estou pregando, ou sobre a qual eu estou pregando para você hoje, estou falando para você hoje. Então preste atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quando se fala em liberdade, a liberdade da graça, hoje, né? Muitos estão falando, pregando a liberdade da graça, mas está misturando com a lei. Está falando que a graça traz liberdade, mas está falando que você tem que dar o dízimo, está falando que você tem que se santificar, buscar no monte, jejuar, descer as águas, descer nas águas, né? O batismo de João, que se cumpriu lá em Jesus. Aí a Bíblia vem nos falar que a gente foi batizado na cruz com Cristo. Então o nosso batismo se deu na cruz. Não há nenhuma necessidade de descer as águas, fazer aquele ritual da lei, ritual judeu, né? Aí depois tem mais. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, nós sabemos que até os dias atuais tem irmãos que dizem irmãos, que está no sistema religioso, que está comendo uns aos outros, fazendo o contrário do que foi escrito aqui pelo autor.
Irmãos, está passando um trem, ó. Trem barulhento aqui perto. Eu tô próximo ainda daquele lugar que a gente chamava de monte. Olha, trem muito barulhento. Tá perto de uma linha de trem aqui. E a gente sabe... Nossa, que trem barulhento, meu Deus. A gente sabe que mesmo nos dias atuais, as pessoas que estão pregando o amor de Deus, estão falando que estão vivendo o amor de Deus, que estão santificados em Deus, que são chamados em Deus, que são chamados à liberdade, tá aí falando mal dos aos outros, falando que a igreja do outro é certa, é errada, que a dele é certa, que só a dele tem a salvação. Tá dividindo Jesus. E Jesus não cumpriu as suas obras dolorosas para ser dividido como está hoje. O templo foi derribado e a ignorância do homem fez o homem levantar outros templos e chamar de casa de Deus, de casa do tesouro, de altar do Senhor, falar que o altar é santo. Se dizer que é mais santo do que o outro, que tem mais direito do que o outro de subir no púlpito. Babacas vivendo na própria ignorância. Vamos um pouco a mais. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele que tem o Espírito de Deus verdadeiramente, aquele que sabe que Deus habita nele, não dá espaço para as obras da carne, de odiar o outro irmão, de julgar o outro irmão segundo o seu vão entendimento. Jamais. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele vive vendo o bom, o bem, o puro, vendo a coisa pura, vendo o bem em todo homem, independente se esse homem está tomando cachaça no bar, se esse homem está xingando os outros, se esse homem está praguejando, ele fala, não, ele está na sua própria ignorância, mas tem bondade nele. Aquele que tem o Espírito de Deus vê bondade no homem, não vê maldade. Os crentes, entre aspas, de hoje, quando ele vê que ele está indo para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço, como se carregar a Bíblia fosse sinal de poder de Deus, de estar condizente com a palavra de Deus, aquele que está indo para a igreja, que vê você sentado em algum lugar, ou tomando uma cerveja, sei lá, fazendo alguma coisa, não que eu estou incentivando você a tomar cerveja aqui, cuida do seu corpo, porque seu corpo é casa de Deus, é templo do Senhor. Mas aqueles que passam lá dizendo que é crente, eles ficam desejando que Jesus volte, para que aquelas pessoas vá para o inferno. Então que paz que eles têm no Espírito, que Deus que eles têm no Espírito, que Deus que habita neles, que faz eles ver dessa forma. Eles enxergam, deixa eu tirar esse boné um pouquinho aqui, eles enxergam como aquelas mesmas pessoas lá da religião, que via as pessoas, os gentios, como imundos, como impuros, e não se misturavam com eles. Aquela época uma outra ordenância. Então eles misturam lei com graça, pegam as ordenanças da lei e falam, não, tem que ser assim, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e fala que eles são santos, que outros não. Algumas mulheres acham que são mais santas porque nunca cortou o cabelo, mais santas do que as outras. Algumas mulheres falam que aquelas moças que estão hoje solteiras, talvez namorando, né? Que elas vão para o inferno, porque elas estão fornicando. E que inferno é esse? Que inferno é esse? Porque as pessoas que estão hoje, que têm uma outra escolha, alheia à escolha dessas pessoas, elas também estão na ignorância, assim como essas pessoas estão na ignorância religiosa. Porque essas pessoas que estão indo para a igreja falando que está se santificando, que está esperando a volta de Jesus, também está na ignorância, uma vez que a volta de Jesus já se cumpriu no ano 70, o templo foi derribado, essas pessoas que estão frequentando o templo falando que é casa de Deus,
está na ignorância também, pior do que aquelas que estão lá fora. Porque aquelas que estão, segundo eles, desviadas, tem muito mais chance de ter os olhos iluminados pela graça do que essas que estão dentro da igreja. Porque elas estão com a mente cauterizada. Mente cauterizada pela religiosidade, pelas pregações falsas de pessoas que, alguns que entendem e outros que pregam por top ganância. Por conduzir pessoas dizendo que está em nome de Deus, para usufruir daquilo que as pessoas possam oferecer, o din-din. Isso não é comer uns aos outros? Falar mal de um não é comer uns aos outros? Falar mal de um não é falta de amor do coração? Falar mal do teu próximo não é falta de amor de Deus no teu coração? Jesus nunca deixou de falar a verdade para as pessoas que talvez que andavam num caminho tortuoso, mas sempre orientando. Sempre orientando. Isso Jesus falava com os ricos, com os pobres, com qualquer um. Dessa forma. Então hoje eles pregam a ladainha, eles pegam a Bíblia e fazem uma mistureba. Faz um mexidão louco lá, com farinha de milho. Farinha de milho é bom, né, gente? E joga. Fala, não, você tem que comer disso aqui. Porque aqui a comida é santa, é a palavra de Deus. Muitos usando a teologia, falando, gritando nos púlpitos igual louco. Criancinhas ouvindo, ferrando o ouvido das criancinhas, achando que está pregando, que está fazendo bonito, que está cheio da unção de Deus. Está cheio da emoção e da ignorância. Isso sim. Pura ignorância. E a instrução está aqui. Essa instrução se aplica a nós. Essa se aplica a nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Servir ao próximo. Essa sim se aplica a nós. Em Gálatas 5, assim se aplica a nós. Ainda diz aqui no 19, ó, no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Se você também, se eu também, vou pôr eu no meio, tá? Se eu também estou praticando essas obras da carne, a probabilidade de eu colher na carne é imensa. Tem pessoas hoje dentro do sistema religioso que estão aí com os cabelos grandes, com saiões grandes, vestidões grandes, e estão cometendo todas essas obras aí fora. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Heresias é o que mais eles comem. É a comida que eles mais comem, é a heresia. Heresia é o que mais comem. Ira é o que mais eles têm. É o que mais tem. Vamos ler só um pouquinho a mais. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gente, falar em inveja, a maioria dessas pessoas que estão hoje no sistema religioso, eles têm mais inveja, mais do que eles têm inveja de ver a pessoa que está ali num churrasco ali com a família, enquanto eles falando que estão indo buscar a Deus. Aí chega lá e prega, eu passei e tava um pessoal na festa, na festividade, tava ali nem se importando com as coisas de Deus. Talvez aquela pessoa estava com mais paz no coração do que aquela pessoa que estava indo, dizendo que estava indo buscar. Pura ignorância. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu fico decepcionado, até porque hoje eu estou fora, hoje eu conheci a graça, eu não frequento nenhum templo religioso, e muitas dessas pessoas hoje viraram a cara para mim. E eu era ardente, religioso ardente. Eu era cuidadoso com o que se chamava a casa de Deus, que era a casa de 4 paredes, feita pelos homens, que Deus não habitava, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito, está bem na Bíblia, que eles dizem a palavra de Deus. Está escrito isso. Então a gente tem que conhecer verdadeiramente o que condiz a gente conhecer hoje, é para onde nós estamos indo, quais escolhas nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando. Não adianta nada eu falar para você que eu sou da graça de Deus, que eu estou vivendo a graça de Deus, que eu estou na graça, que eu estou liberto, e está no meio de um monte de coisas erradas, fazendo coisas erradas.
Isso é libertinagem, não é liberdade. Aí eu falei aqui de liberdade, isso aí já é libertinagem, que qualquer um está sujeito. Se você ver meu vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal, procura aí. Tá escrito assim: não faça da liberdade da graça chave para a libertinagem. Eu contando um testemunho, um tempo que eu andei na libertinagem, umas escolhas errôneas que eu fiz, nas quais a minha família pagou comigo. Se você procurar, você vai ver. Então fica com essa instrução. Olha onde você está indo, o que você está vendo, e analise o que você está lendo aqui dentro da Bíblia e o que quer dizer. Analise com prudência, levando em consideração os tempos e a direção daquela palavra que estava sendo escrita no momento. Lembra que muitas escrituras aqui foram escritas, foram interpretadas de forma errada, até da forma que está escrita aqui. E os chamados crentes levam o pé da letra. Então preste atenção. Eu não estou aqui atacando, não quero atacar nenhuma denominação, tá? Eu tenho amigos e irmãos para todos os lados, aí, em todas as denominações. A única coisa que eu não faço é aceitar o convite deles para ir lá. Sabe por quê? Porque se eles me darem uma oportunidade, eu que pregava na época que eu era presbítero, né, dentro do sistema, se hoje for me concedido uma oportunidade dessa para mim subir num desses chamados púlpitos, entre aspas, eles não vão aceitar eu falar o que eu aprendi na graça de Deus hoje, porque vai dispersar o povo, porque vai dividir o entendimento do povo. Já tem muitos que estão caindo na real aí, estão tendo os olhos iluminados. Outros vai até uma metade, depois não aguenta e prefere ficar nos chamados templos, nos chamadas casas de Deus, igrejas. Mas a igreja é eu e você reunido, igreja é espiritual e templo somos nós. Você é templo de Deus, eu sou templo de Deus. Fica com essa palavra aí, graça e paz.